Olá, querido, graça e paz. Amém. Bom dia, vida para você. Chegando com uma palavra de fé, amor e esperança. Amém? Deixa eu falar para você aqui, tá vendo? Ó? Dos braços da morte para a vida em Cristo. Nesse livro aqui, eu conto a minha história, isso, lá dos meus 5 para 6 anos, até o meu casamento, isso que aconteceu em 97, da onde Deus me tirou, o que me levou a viver nas drogas, como Deus me livrou da morte depois de ter sido levado para ser executado, caído no chão com 16 perfurações, depois levei 11 tiros e tudo mais. Então está aqui nesse livro. Aqui fala de família, aqui fala de vida pessoal, de vida ministerial. Olha, aqui, maravilha, Deus vai falar muito. E esse aqui é o nosso último lançamento, Casamento sobre a Rocha. É uma palavra que eu tiro do meu casamento. Vou fazer 28 anos de casado agora, dia 3 de maio, louvado seja o Senhor, com a única mulher, tá bom? Não é somando casamentos não, com a única mulher. E nesse livro aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar, é um livro para quem quer casar, para quem está namorando, para quem vai casar e para quem é casado. Amém? Se você estiver interessado, manda uma mensagem para mim, a gente envia para todo o Brasil pelo correio, você vai receber em casa, ok? Estamos falando sobre enquanto a vitória está sendo gerada. Eu quero pedir já a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que ajude a pregar o Evangelho, que você compartilhe os vídeos do Bom Dia à Vida com seus amigos nas suas redes sociais. E também sempre deixe o seu like e, se possível, um comentário. Isso nos ajuda bastante. Amém? Eu parei ontem falando sobre o amadurecimento, que nós temos que crescer. Fomos chamados para crescer. A pior doença é a falta de crescimento. Porque é percebível. Você pega um cara de 50 anos vivendo como um garotão de 18. É horrível. Você pega uma mulher de seus 40, 50 anos querendo viver como uma garotinha, uma adolescente, uma jovem de 18 anos. Forma de vestir, de se comportar, de falar. É horrível, porque não condiz com a idade. Estou dizendo que tem que ser uma velha. Não é isso. Mas você sabe o que eu estou falando. Você entende isso. Amém? Então, o amadurecimento, ele tem que ser natural. Mas às vezes ele acontece de uma forma não natural. Quer ver? Lembra quando você era criança? Lá na roça que você morava, né? Eu morava em São Gonçalo, tinha muitas frutas, tinha muito terreno, né? E a gente pegava às vezes abacate, algumas frutas assim, meio verde. O que a gente fazia? Embrulhava o jornal e botava na estufa do fogão. Antigamente o fogão tinha uma estufa embaixo. Botava ali, abafado, deixava uns dias. Quando tirava ele estava madurinho, bem molinho. Então o processo de amadurecimento ele pode ser natural, acontece naturalmente, você chega e vai crescendo com o estudo da palavra, com a meditação, com a oração. Só que tem muito crente que nasce novo, convertido. E ele não começa a andar dessa maneira, buscar a palavra, amadurecer na oração. Ele não procura conhecer a Cristo. Ele se envolve na igreja com o trabalho braçal da igreja e acha que isso é servir a Deus. Mas o mais importante é estar com ele. Maria estava aos pés dele. E o serviço vem na consequência de estar com ele, porque ele vai ditar para você o que ele quer que você faça. Então o serviço não vai se tornar pesado. E como é que você sabe, às vezes, quando a pessoa não é madura, ela começa a se cansar do serviço, ela fala que só ela que faz, que ninguém vê, que ninguém dá valor, porque ela só está de serviço, Marta. Mas quando você está aos pés do Senhor, conhecendo a Ele, o serviço dele não é pesado, porque a Bíblia diz o quê? Ele fala para nós que o fardo dele é leve, não é pesado. Então, medite um pouco aí no seu amadurecimento, porque quando amadurecemos, nós paramos de murmurar. Quando amadurecemos, nós paramos de reclamar. Quando amadurecemos, nós paramos de fazer as coisas para as pessoas e fazemos para Deus. Amém? Porque é Deus que recompensa, não é a pessoa. Ninguém tem que bater no seu ombro porque você varreu a igreja. Ninguém tem que bater no seu ombro porque você chega cedo. Né? Não é verdade? E o processo improvisado de amadurecimento, que é o que eu falei, você é embrulhado e é colocado na estufa, no forno. E esse processo é pior, porque Deus vê que você não amadurece, Ele precisa que você amadureça, Ele pega você e bota você em lugares que não era para você estar.
E vai forçando aí o seu amadurecimento. Sabe como é que a minha esposa amadureceu? Ela casou, tinha 19 anos. Nova, inocente. E assim que casamos, fomos para Minas Gerais. Pastorear uma igreja. Até aí tudo bem. Ela era missionária. Só que a minha mãe, eu levei minha mãe para morar comigo, sozinho. Minha mãe com problema em casa. E ela começou a morar comigo um tempo. E ela infernizava a vida da minha esposa. Xingava minha esposa de tudo quanto é nome que você possa imaginar. Um dia, minha esposa estava chorando na sala e falou que não aguentava mais, eu tinha que decidir, eu levava minha mãe embora, dava um jeito nela ou ela ia embora. E eu, bem durão, como sempre, abri a porta e falei assim, ó, pode ir embora se quiser, mas não vou tirar minha mãe daqui não. Conversei com você antes de trazer ela aqui, você aceitou e tal. E ela ficou assim, eu falei, ó, vou te falar 3 coisas. Primeiro, o Rio de Janeiro é muito longe. Pensa bem para andar até lá, porque não tenho dinheiro de passagem para te dar, nem onde pegar. Segundo, se você sair dessa porta, você não volta mais. Terceiro, se quiser sentar e conversar, a gente acertar, a gente vai fazer isso. Ela chorou um pouco, sentou, conversamos, ficou tudo certo. Conclusão, passamos por essa luta 2 anos. Eu saía para resolver coisas da minha mãe tratava ela um brinco. Quando eu estava em casa, minha mãe xingava de tudo quanto você possa imaginar. Conclusão, esses 2 anos que ela passou com a minha mãe, fez com que ela amadurecesse tanto, que com 20, 21 anos, ela apacentava senhoras de 60. Com 2 anos de casado, ela apacentava e cuidava de pessoas com 30 anos de casado, 40 anos de casado, que não tinham um casamento equilibrado. Ela foi colocada no forno para amadurecer. Amém? Então, escute, o segredo da vitória. Estamos falando de enquanto a vitória está sendo gerada. E às vezes Deus precisa amadurecer você no forno para que essa vitória venha. Então o segredo da vitória qual é? É não desistir. Não desistir. Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você abriu mão com a vitória tão perto, mas a luta foi grande, você falou, não aguento, vou abrir mão, não quero. E Deus falou, está tão perto, e você abriu mão. Todos podem não acreditar em você, mas você não, você tem que crer, você não pode desistir, você não pode desacreditar, porque quem fez a promessa é Deus. Eu não sei de qual promessa Deus está falando contigo, mas eu sei que tem uma grande promessa que não chegou ainda na sua vida, mas que vai chegar e você sabe qual é. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala ao meu coração que ele está falando contigo, ele está reavivando na sua mente, ele está reavivando no seu coração essa grande promessa. Então se firme nele. Escute, Mateus capítulo 14, 22 ao 33. Vai falar dos discípulos no mar. Eles estão atravessando o mar debaixo de uma ordem de Jesus. Jesus deu a ordem a eles. Eles estão atravessando lá. Vem a grande tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, acontece tudo aquilo que você sabe. E Pedro fala, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir de encontro a ti. Pedro estava onde? No barco. Qual é o lugar mais seguro? O barco. E Jesus falou, vem. E a Bíblia diz que Pedro sai do barco e começa a andar na direção de Jesus. Mas vai falar, olhando Pedro então para as ondas, duvidou e começou a afundar e gritou, socorre-me, Senhor. E Deus estendeu a mão, tirou e falou, por que duvidaste, homem de pequena fé? Mas ele andou. Uns 2 ou 3 passos ele deu. Agora escute. Quantas vezes você fica só num lugar seguro? Quantas vezes você não quer ir um pouco além? Sair da sua comodidade, do seu conforto. Sabe o que eu aprendo aqui em Mateus capítulo 14? Eu aprendo que você pode estar, querido, no centro da vontade do Senhor. Na direção certa, eles estavam obedecendo uma ordem, estavam indo na direção certa, mas que mesmo assim você pode enfrentar dificuldades, ventos, lutas e problemas. Esse é a sua dificuldade, porque você começa a andar na direção de Deus, começa a vir luta, começa a vir problema, começa a vir resistência, e fala, isso não é Deus, Deus não está nesse negócio. Olha, o que eles fizeram quando chegaram do outro lado? Libertaram um homem cativo de demônios que vivia no cemitério, comia aquelas coisas, estava acorrentado, e foi feita uma grande obra. O diabo não quer que você chegue do outro lado, o diabo não quer que você chegue aqui, ó, porque ele sabe que se você chegar aqui, aleluia, você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus vai te moldar e te preparar, então ele não quer. Então a sua pergunta deve ser, o que fazer enquanto a vitória não vem?
Como eu vou viver enquanto a vitória não vem? Lembra o tema? Enquanto a vitória está sendo gerada. O que fazer? Como viver? Que atitudes eu tomar? E eu começo a pregar com você, para pregar para você sobre isso agora, na próxima mensagem. Agora eu vou orar com você. Amém? Para que Deus fortaleça o seu coração e prepare você para aquilo que Ele vai falar conosco aqui. Bendito Deus e Pai Santo, amado, eu louvo o seu nome, glorifico o Senhor, porque és Deus poderoso sobre a terra, que nos ama de tão grande amor, que deu o seu Filho por nós na cruz do Calvário, e nos resgatou do lamaçal do pecado. A minha oração é para que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, que essa mensagem vai chegar e que o coração dele seja incendiado, reavivado, renovado, com as promessas do Senhor e a grande promessa que tu tem, que não chegou ainda, mas que ele não entendeu, que ele está sendo preparado, amoldado, amadurecendo, para que aquilo que o Senhor tem para fazer, pois é grande e poderoso. Então abençoe e sustenta o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Olha, beijo no seu coração, não se esqueça, deixa o like, compartilhe com os seus amigos, amém? Indique o canal, se não é inscrito, se inscreva no canal. Forte abraço.